Olá! O nosso capítulo 6 irá mostrar o regulamento, os deveres e os direitos de cada um. Não só os adultos, mas as crianças também. Direitos e deveres, certo? Todos, têm direitos e deveres. Mas será que eles são os mesmos para todo mundo? Caso você não saiba, as crianças têm direitos especiais. Eles foram escritos pelos adultos para que todas as crianças do mundo sejam tratadas com respeito e dignidade, certo? Então, leis não faltam, né? Regulamentos para que isso aconteça também não. Algumas perguntas para vocês pensarem e depois em aula online a gente discute um pouco mais. A menina da imagem, ela está ajudando nas tarefas domésticas. Para você, as crianças devem ajudar em casa? Brincar é um direito das crianças. Quais outros direitos você imagina que uma criança tem ou deveria ter? E por fim, em sua opinião, as crianças são respeitadas hoje em dia? Por quê? Tá? Pensem sobre o assunto na nossa aula online, voltaremos a falar sobre isso, certo? Então, aqui, para início de conversa, né, o texto que nós vamos ler agora é um regulamento e que ele estabelece regras e fornece orientações sobre as necessidades básicas de algumas pessoas. Então, mais uma questão para a gente pensar. A Pro não vai ler esse texto agora, mas ele ficará indicado para que você leia a partir do momento que terminar a videoaula, para você poder escrever, né, completar os exercícios que vêm a seguir. Tá? Então, mais uma questão para pensar, na sua opinião, o que pode ser considerada uma necessidade básica para os seres humanos em geral, tá? Então, aqui a gente vem com um trecho da Declaração Universal dos Direitos das Crianças, feito pela UNICEF, tá? Em 20 de novembro de 1959. Tá? Então, esses direitos da Declaração Universal dos Direitos das Crianças, ele é bem antigo, certo? Então, aqui nós temos algumas páginas que deverá ser lido por vocês após a explicação do que é um regulamento, tá? Então, como eu disse lá no início, ele foi elaborado pela UNICEF. A UNICEF é o Fundo das Nações Unidas para a Infância, certo? E ela tem o objetivo de promover um auxílio a todas as crianças, a todos os adolescentes, especialmente aqueles mais vulneráveis, né? Aqueles que estão mais expostos a qualquer tipo de violência, de doença, enfim. O UNICEF começou os seus trabalhos no Brasil em 1950, promovendo e participando de grandes campanhas a favor do acesso à educação, principalmente à saúde e às demais necessidades básicas desse grupo de pessoas. Além da Declaração Universal dos Direitos da Criança, ele também é o responsável pela criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, o famoso ECA, que existe há bastante tempo aqui no Brasil, certo? Aí aqui, como eu havia dito, os exercícios que deverão ser feitos após a explicação do que é um regulamento, tá? Página 71 e página 72, tá bom? Para vocês responderem. Depois tem mais? Tem, mas a gente vai fazer durante a nossa aula online ou no próximo momento, tá? Então, só para vocês saberem, o regulamento é um conjunto de prescrições ou de regras criadas para determinar o funcionamento de uma instituição ou de uma sociedade, e instruir sobre ele
com o objetivo de orientar as pessoas a respeito das condutas que devem ser seguidas, certo? Então, o regulamento nada mais é que uma orientação para que seja criado, para que seja garantido os direitos e os deveres, no nosso caso aqui desse texto, das crianças, certo? Todo o direito, todo o dever que as crianças devem e têm que ter, certo? Então, o regulamento, primeiramente, nós temos um trecho sobre o direito universal das crianças, preparado pelo UNICEF, e também nós percebemos ali no finalzinho da leitura que ele também serviu de base para ser criado aqui no Brasil o ECA, tá? Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ok? Então, a partir dessas explicações, você vai retornar para o texto aqui, ó, da Declaração Universal dos Direitos das Crianças, pensar sobre aquelas questões que estão aqui, né, de ajudar em tarefas domésticas, quais seria possível, quais não, certo? E depois brincar é um direito das crianças, mas quais outros direitos você acha que uma criança deveria ter? E, na sua opinião, as crianças hoje em dia são respeitadas? Por quê? Então, ficam essas questões, páginas 71 e 72, para ser respondida para a conferência na aula online. Por enquanto é só. Até lá.